Sejam bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a insônia. Você já se pegou cansada de um dia de trabalho, de um dia estressante, e mesmo assim você não conseguia dormir, não conseguia pregar os olhos, muitas coisas vindo na sua mente, muitos sentimentos e pensamentos. Você já teve essa sensação de estar cansada mesmo e não consegue dormir? Eu tô aqui fixando o tema, tá, gente? Fixar comentário, pronto. Então, assim, eu já tive essa experiência de estar cansada, com sono, não aquele sono, né, que a pessoa não consegue nem ficar em pé, mas com sono sim, porque o nosso organismo, ele se acostuma a dormir no mesmo horário. A dormir, nós precisamos dormir, mas me pego muitas vezes cansada, estressada, com vontade de dormir, mas o sono não vem. Eu acredito que isso já aconteceu com você também, né? Isso é bem comum. E hoje em dia, muitas pessoas estão recorrendo aos fármacos, aos medicamentos para amenizar, né, essa falta de sono e ter uma noite tranquila. Eu não vou aqui ser... Não é nem a palavra hipócrita, é fingir que não vejo, sendo que eu sei e tenho entendimento de que isso é verdade, que existe realmente a questão psíquica, que precisa de medicação, existe a questão emocional, que precisa de tratamento terapêutico, e também existe a insônia espiritual, né? Eu acredito, porque já vi relatos de pessoas que quando fizeram, oraram, enfim, a insônia foi embora e a pessoa sabe que era algo espiritual. Então, assim, a insônia, gente, ela não é normal e ela pode ter várias causas. O que eu vou trazer aqui nessa live para vocês é a causa emocional. Não vai ser a psíquica, não vai ser a questão espiritual, vai ser a emocional. Então, assim, quando o nosso corpo, ele carrega traumas, principalmente traumas de infância ou traumas que aconteceu durante a vida, por exemplo, um assalto, um estupro ou um acidente, esses traumas vividos já na fase adulta também pode prejudicar o sono e causar essa insônia. Por quê? Porque o corpo fica em alerta. Ele não consegue relaxar, a mente não consegue relaxar, ela fica em alerta o tempo inteiro. Para quê? Para evitar o perigo, para a sobrevivência. Então, assim, se você sofreu feridas de rejeição, de abandono, algum trauma na infância ou trauma na vida adulta, isso pode estar te trazendo insônia. Algo muito importante que eu preciso falar para vocês aqui também é: falta de perdão também traz insônia. Eu conheço pessoas, já atendi pessoas que não conseguiam dormir direito, e quando eu fui investigar, era simplesmente falta de perdão. E quando ela liberou o perdão para a pessoa que ela estava retendo, simplesmente ela parou de ter insônia e voltou a dormir normalmente. Então, assim, até a falta de perdão, ela influencia na questão da insônia. O corpo fica em constante alerta, né? E mesmo que você deite, mesmo que você relaxe, no final eu vou ensinar uma técnica para você usar quando você estiver com insônia. Funciona, tá? Porque eu já fiz comigo, já testei. É uma técnica de respiração, só que não é essa respiração comum que todo mundo mostra, né? Inspirar, respirar. É diferente, eu vou ensinar no final para você, quando estiver com insônia, testar e depois vir me contar se realmente você teve algum retorno, né? Se você conseguiu realmente sentir sono, conseguiu relaxar e conseguiu dormir. A insônia ou o sono leve é aquele sono que você cochila e desperta, ou acorda na madrugada e já não consegue mais dormir. Você precisa olhar esses sinais, se você está tendo esses sinais na sua vida. Por quê? Porque pode ser um trauma de infância que não foi resolvido, né? Eu falo muito aqui da criança interior, do inconsciente. É um tema que eu gosto e que eu tenho propriedade para falar. Eu estudo muito sobre o assunto. Então, assim,
o nosso inconsciente, ele governa a nossa vida, né? Ele governa a nossa vida, literalmente. Então, se você tem traumas da infância que ficaram lá guardados no seu subconsciente e não foram tratados, vai te trazer também a insônia, o sono leve, aquele sono que é picotado, né? Que a gente chama de sono picotado. Você dorme, daqui a pouco você desperta. Você cochila, daqui a pouco você desperta. Aquele sono que você não dorme direito, você fica se batendo o tempo inteiro na cama, vira para um lado, vira para o outro, cochila, daqui a pouco acorda, levanta, sente até fome, vai, come, fica um pouco ansioso. Então, tudo isso podem ser traumas do passado, né? Que estão guardados no seu subconsciente, no seu inconsciente, e que não foram curados. Então, você precisa olhar para esse sentimento, né? Para essa sentimento não, para esse sintoma, porque a insônia é um sintoma de algo que não foi bem resolvido, de algo que está dentro de você e que precisa ser tratado. Enquanto isso não for tratado, o seu corpo vai viver nesse ciclo exaustivo de cansaço, ansiedade, desânimo, dificuldade de concentração. Muita gente chega no trabalho, vai trabalhar, ela tem dificuldade de se concentrar. Por quê? Está extremamente cansada, não está tendo noites, né, bem dormidas. Então, assim, gente, isso não afeta só a sua vida, isso afeta a sua vida financeira. Por quê? Porque no trabalho você não vai render, talvez a empresa não queira ficar com você. Te afeta nos relacionamentos, porque lá na hora da intimidade com seu marido, com a pessoa que você está, você não vai ter o seu melhor desempenho, porque você está sempre nesse processo de exaustão, nesse processo de cansaço mental e físico mesmo, porque a insônia, ela acaba levando para o físico e para o emocional. Você se torna uma pessoa irritada, estressada. Então, assim, uma coisa sempre vai levar para outra. Quando algo não está bem, as outras áreas da nossa vida tendem a não estar bem. E muitas vezes a gente acha que é o outro, né? Que é a pessoa que estamos convivendo, que são os filhos, que é o trabalho, que é o chefe. E muitas vezes não. É um problema do seu passado, é um problema de infância, foi um trauma que você teve, algo que você vivenciou e que não ficou bem resolvido. E você está trazendo isso hoje. O seu inconsciente, ele vive em estado de alerta por conta desse trauma que não foi tratado, né? Então a gente precisa ter esse olhar, precisa observar. Não adianta, gente, você buscar remédios apenas. Técnicas, se você não olhar o que está dentro de você, se você não fizer essa análise, né? Se você não consegue fazer só, busque ajuda, né? Se você não consegue perceber o que está por baixo, o que está por trás dessas camadas, porque, gente, a nossa estrutura de alma, ela vai sendo envolvida durante a vida como uma cebola mesmo, por várias camadas. E ali a gente vai se fechando, ao ponto que fica tão fechado que você precisa realmente ir tirando as camadas, né? Para que, com o passar do tempo, você descubra o que realmente está ali embaixo, o que realmente está enraizado, se liberte, se libere e fique livre desses problemas. Porque imagina você passar uma vida inteira, como eu conheço pessoas pessoalmente, que não dorme sem medicação. Gente, isso é triste, né? É uma vida muito triste. Você não conseguir, o seu corpo não consegue, ele vive tanto em estado de alerta que ele não consegue dormir, não consegue descansar. Isso é muito triste. Então, assim, curar as feridas da infância, curar os seus traumas, isso realmente traz um verdadeiro descanso para sua alma, para sua psique, para sua mente. Então, não negligencie, não finja que você não está vendo os traumas que você tem. Não finja que você não teve traumas, que isso nunca existiu. Por melhores que seus pais tenham sido, eles não foram perfeitos. Em algum momento ele falhou com você. Talvez você não lembre, mas está aí guardado no seu inconsciente. Isso fica vindo à tona o tempo inteiro e tem atrapalhado a sua vida. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês, depois eu vou passar a técnica, para que você, realmente para chamar a sua atenção. Enquanto eu vou ler aqui, tá? Enquanto a menina ferida não adormece em paz, a mulher não consegue descansar de verdade. Vou repetir. Enquanto a menina ferida não adormece em paz, a mulher não consegue descansar de verdade. Então, se você tem uma ferida de infância, se você tem um trauma, e essa menina
essa criança interior que está dentro de todos nós temos, né? Eu vou até fazer uma live sobre os sintomas de uma mulher que está com a criança interior ferida. Eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês verem que é real, né? Eu já observei isso em mim em muitos momentos da minha vida. Então, assim, quando essa criança está ferida e ela não consegue descansar, a mulher adulta não vai ficar em paz também. Não vai ficar em paz. E hoje você, como adulta, precisa cuidar dessa criança interior, que foi ferida, foi machucada, foi traumatizada, para você poder se libertar. Então, bora lá. A técnica é o seguinte. Você vai segurar uma das suas narinas, né? Você escolhe a direita ou a esquerda e você vai puxar o ar. Vai soltar pela mesma, aí segura a outra e solta essa. Solta por aqui mesmo. Puxa. Segura, solta pela de cá. Puxa, segura, prende, solta pela de cá. Solta pela de cá. Segura, solta pela de cá. Então, assim, você vai segurar o ar, puxa o ar, segura, né? Solta a primeira vez. Puxa novamente, segura, solta e puxa pela segunda. Depois, a mesma coisa com a outra narina. Isso vai fazer com que você relaxe. Ele mexe com o nosso pulmão, mexe com as químicas do nosso cérebro. E com certeza, depois que você fizer essa técnica, você vai perceber que você vai relaxar mais. O seu cérebro ele vai entrar em um estado de calma, de realmente tranquilidade, você vai conseguir dormir. Outra técnica que eu posso passar para vocês aqui também é ouvir. Pega em outra rede social, né, no canal do YouTube, vai lá, busca um vídeo de músicas. De música não, pode ter som, né? Mas de sons da natureza. Pega sons da natureza. O som da natureza, gente, nós somos seres humanos, mas fomos criados para a natureza. Muito embora a gente saia muito da natureza, venha para as grandes cidades, né? Enfim, a gente sai um pouco da natureza, mas nós fomos criados na natureza e para a natureza. Então, o som da natureza em si, ele acalma o ser humano, né? Olhar para a natureza. Você não se sente bem quando você olha para a natureza, quando você está na natureza. Então, o som da natureza, ele também causa essa calma. Então, você puxa o ar, solta, puxa, solta, segura, e assim vai alternando entre as narinas. Se você não entendeu direito, depois me pede aqui que eu faço até um story para ensinar vocês. Manda uma mensagem no direct. E assim, quem for do YouTube, manda uma mensagem para mim, que depois eu posso até gravar um vídeo só com a técnica, para quem não entendeu direito. Porque as lives daqui também vão pro YouTube, enfim. Então assim, gente, olha só. Não deixe a sua vida na mão dos farmacos. Não deixe a sua vida na mão de medicinas, né? De outras pessoas. Não se permita viver uma vida dependente de remédio. Se você tem algum problema, transtorno mental, tome, realmente é necessário tomar. Como terapeuta, eu jamais vou dizer a você, não vá no psiquiatra, abandone tudo, faça sua terapia, não. Faça o tratamento certinho, bonitinho. Mas se permita também usar outras técnicas de relaxamento. Quem pode pagar massagem, faça. Ouça sons da natureza, vá para a natureza mesmo, coloque o pé na grama. Isso é muito bom, energeticamente falando. Nosso corpo precisa, né? Quem mora perto de praia, de rio, vá, toma um banho de mar, toma um banho de rio. Entre em contato com a natureza. Assista coisas boas, evita muito telejornal, muito jornalismo, muita notícia ruim durante o seu dia. Vai tendo essas práticas, fazendo inspiração, respiração, né? Para um pouco, relaxa e tenta evitar ao máximo ficar colocando química no seu organismo. Ao máximo que você puder. Realmente, se não for possível, utiliza, porque também ficar sem dormir ninguém merece. Mas olha para dentro de si e vê se não há um trauma, uma criança ferida, uma dor que precisa ser sanada. Foi rejeição, foi abandono, foi abuso, foram pais tinham uma criação muito rígida. Isso te deixou muito, né, rígida, muito pesada. Observa a sua história, porque ela fala muito sobre o que você está vivendo hoje. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na sexta-feira, toda segunda, quarta e sexta. Temos live aqui no Instagram, que também vai ser enviada para o meu canal do YouTube. Tudo bom? Tudo bem? Um beijo e até
Sexta-feira, meio-dia. Tchau, tchau.